Olá, aqui está mais um podcast ONU News e a brasileira Jamila Ribeiro, que é escritora, portanto é filósofa e é também uma grande líder ativista do movimento de afro-brasileiras. Aqui está para falar connosco. Jamila, é um prazer tê-la connosco mais uma vez. Prazer é todo meu, Eterno. Obrigada. Não é sempre que uma especialista vem ao ONU mais de uma vez e é acolhida com tanto calor aqui na organização. Como é que se sente com a presença aqui e a sua obra, portanto, onde estamos para apresentar ao público internacional? Primeiro eu quero agradecer a recepção aqui na ONU. No ano passado eu fui a primeira brasileira a falar na Assembleia Geral durante o evento em memória às vítimas do tráfico transatlântico, e desde então a gente tem feito outros trabalhos juntas, participei de alguns eventos e fico muito feliz de estar aqui de volta e poder apresentar o meu livro, que é a tradução em inglês do Lugar de Fala, que é um livro que foi publicado no Brasil em 2017 e publicado esse ano nos Estados Unidos pela Yale University Press, e é uma alegria poder apresentar aqui para vocês. Recognizing the consequences of the past must drive us to create a future of opportunities, and this must include the creation of public policies that will ensure the emancipation of Black populations and victims of trafficking. Onde estamos é como se traduz em inglês, não é? Sim, uma tradução direta. Você explora aqui vários séculos, não é verdade, desta relação, necessidade de inclusão, mulher, também mulher negra e raça e tal. Acha que esta abordagem que faz vai contribuir para o avanço nesta questão? De que forma? Eu venho de uma tradição de pensadoras negras no Brasil, em que a gente traz a importância de falar do debate racial, do debate de classe e do debate de gênero de maneira entrecruzada. É como a gente fala da interseccionalidade. A gente entender que as opressões elas funcionam de modo interligado e durante muito tempo a gente separava as lutas, né? Aqui a gente vai lutar contra o capitalismo, aqui contra o racismo, aqui contra... sem entender que essa dimensão de união dessas opressões. Então, quando a gente fala de nós, mulheres negras, a gente está falando de um projeto fundamentalmente antirracista, anticapitalista e antissexista, entendendo que não dá para a gente lutar só contra a nossa caixinha, que às vezes é o entendimento contrário que as pessoas têm, né? A mulher negra está dividindo o debate, mas é justamente o contrário, já tem uma divisão posta pelas opressões. Ao nomear essas divisões, a gente está dizendo, olha, não tem como a gente lutar contra o sexismo sem lutar contra o racismo, porque existem mulheres negras. Então, se existem mulheres negras, mulheres indígenas, como que um movimento de mulheres ele não vai abarcar essas questões? E da mesma coisa no movimento negro, no movimento anticapitalista, se existem todos esses grupos, a gente precisa que esses movimentos sejam antissexistas e assim por diante. Então, eu acho que as feministas negras, tanto aqui nos Estados Unidos, a gente tem grandes nomes, né, como Angela Davis, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, e no Brasil, Lélia Gonzalez, Luísa Baix, Sueli Carneiro, elas trazem a importância dessa dimensão de lutar por um projeto de sociedade e não só contra a opressão que nos atinge. Tem aqui realçado a questão do poder e da identidade e de um pouco mais a fundo nesta questão dos lugares de fala. O que é que eles são? Como é que podem fazer a diferença? Ou como é que fazem? A importância do debate do lugar de fala é que a gente está falando, num primeiro momento, né, o lugar de fala é a gente entender todos os processos históricos que criam essas desigualdades e fazem com que algumas vozes não sejam ouvidas, fazem com que alguns corpos não tenham acessos a determinados espaços. Então, quando a gente está falando de Brasil, por exemplo, um país daquela dimensão, uma população negra enorme, mas por conta da escravidão, dos processos de colonização, no pós-abolição, falta de políticas de inclusão, a população negra ficou num lugar absolutamente à margem da sociedade. Então as nossas vozes não estavam presentes, seja na hora de contar a história do Brasil, nossos lugares de fala não estavam presentes
na hora de pensar o Brasil, na política institucional. Então, quando a gente está falando de lugares de fala, é a importância de possibilitar os acessos para que todas essas vozes sentem e decidam o futuro do nosso país, façam as escolhas para o nosso país, e não só uma voz que se impõe contra a gente, sobre a gente. Então, por exemplo, na minha época de escola, nos livros diziam: o negro foi escravo, ponto. Não contava a história da população negra em África, não contavam a história dos quilombos de resistência, das figuras negras que foram importantes para o nosso país. E depois de muito tempo, por conta dessas vozes que lutaram para isso, hoje o Brasil reconhece isso, e hoje a gente tem uma série de políticas nesse sentido para que mais pessoas negras possam ter suas vozes ouvidas. Então, lugar de fala é a gente lutar por uma multiplicidade de vozes, para a gente romper com essa voz única, que fala, que decide, que é tida como humana, como universal, e que continua falando sem respeitar e trazer essas outras vozes para a mesa. Então, o lugar de fala também é a gente pensar como que a gente cria esses espaços para que essas vozes que construíram o Brasil sejam ouvidas nos mesmos lugares, nos lugares que nós deveríamos estar. Transportou esta obra, tanto da realidade brasileira para a americana. Onde é que ganha espaço, onde é que diverge? E transportando-a também para as Nações Unidas, onde está agora, onde é que pensa que pode penetrar? Num mundo hoje que está cheio de crises e precisa de resposta para muitas questões, incluindo as raciais. É uma ótima pergunta, porque aqui nos Estados Unidos, que já tem uma tradição, né, na teoria racial crítica, a gente tem aí grandes nomes, né, mas é centrado no norte global, né? E eu como brasileira, vindo do sul global, como latina, aí a gente também vai discutir esse lugar de fala, porque eu parto de um lugar diferente, como uma mulher negra brasileira, para discutir essas questões aqui. E por mais que tenha uma tradição, ela é pensada a partir da realidade estadunidense. Então, eu acho que é importante quando a gente acessa, num currículo aqui ainda nos Estados Unidos, que é muito centrado nos Estados Unidos, de um mercado editorial que só traduz 3% de livros ao ano, é muito difícil de ter uma tradução para o inglês. Isso também é uma discussão, né, sobre lugar de fala. A gente que vem do sul do mundo, a gente tem muito mais dificuldade de acesso quando a gente chega aqui no norte global. Mas se racismo é um problema global, não tem como a gente pensar essa questão só pensando no norte global. Tem que pensar o Brasil, os países africanos, os países latinos de maneira geral, de trazer também os nossos olhares, as nossas reflexões para o debate. Porque, no geral, o que as pessoas sabem do Brasil é muito pouco, ou é muito centrado no estereótipo do que é o Brasil, não reconhecendo que a maior diáspora negra do mundo, todas as contribuições que o Brasil tem. Então, estar aqui hoje para mim é muito interessante, porque eu estou num país que existe uma tradição, mas ainda é uma tradição muito voltada nos Estados Unidos. Então, ser brasileira, trazendo a reflexão brasileira é importante porque ajuda também a pensar, a olhar de uma maneira transnacional, que eu acho que é fundamental, debatendo, encaixando na sua pergunta sobre a ONU, a gente olhar para esses vários lugares. A gente está aqui num lugar que tem pessoas de vários lugares do mundo e que tem muito a trazer para nós, a ensinar para nós, mas muitas vezes, a depender desse lugar que a gente vem, se a gente vem do sul do mundo, essas vozes não são tão legitimadas ou tão ouvidas como elas deveriam ser. Então, acho que é a gente pensar sempre nessa questão da luta como uma questão internacional, não é só um problema nos Estados Unidos, não é só um problema no Brasil, é um problema internacional. E como que nós juntamos as nossas vozes para pensar essa luta de uma maneira transnacional. Educar e empoderar com obras como esta, acha que está a cumprir o seu papel? Acha que pode-se fazer um pouco mais? Estamos agora a falar de uma geração digitalizada, estamos a falar da inteligência artificial. Como é que se pode continuar esta causa? Olha, no Brasil eu faço parte de uma geração que começou não só a escrever livros, mas a publicar outros autores, né? Eu coordeno um selo editorial no Brasil, que nós já publicamos 27 livros, todos escritos por pessoas negras. Então, eu acho que a gente vai unindo também com o que a gente tem de hoje, com essa tecnologia, a gente saber conversar nas redes sociais é importante, saber fazer essa linguagem,
a gente poder usar todos esses tipos de comunicação. Porque, de fato, tem uma geração aí que cresceu com rede social, cresceu com tecnologia. Então, acho que a gente usar a tecnologia como uma ferramenta, eu acho que é importante. Ela não pode substituir. Mas, obviamente, a gente usar essa ferramenta também para conseguir se comunicar com outros públicos e quebrar essas bolhas, né? Porque muitas vezes a gente fica numa bolha, seja da academia ou do ativismo. E no Brasil eu tenho uma rede social grande, eu me comunico com as pessoas. Viajei muito pelo Brasil, saindo daquela visão só do Sudeste, fui para muitas regiões do Brasil, porque a gente tem que aprender a falar com as pessoas e não falar para. É importante a gente trazer as pessoas para a conversa junto com a gente. E eu acho que essas ferramentas são... a tecnologia é uma ferramenta importante que a gente não pode ignorar de forma nenhuma para conseguir avançar. Claro que tem muito ainda a ser feito. É um problema histórico, estrutural, inegavelmente, mas eu acho que tem muitas pessoas bacanas fazendo e eu acho também importante visibilizar o trabalho que está sendo feito de muita gente, porque às vezes a gente só foca nos problemas, obviamente, mas também focar nessa geração também que está se mobilizando de maneiras diversas para fazer o debate acontecer, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Colômbia, que eu já estive, seja no México. O quanto que é legal olhar para essa geração e ver o quanto que tem gente aí fazendo, apesar de todos os desafios, obviamente, que nós temos ainda pela frente. Estamos a falar de uma geração nova que, ao invés da escravidão e da natureza, vamos lá, de alguma forma distinta da migração há séculos, hoje é mais o intercâmbio, não é? É mais a mobilidade, como os países de língua portuguesa, por exemplo, mas onde persistem problemas de inclusão. Como é que nesta era nova, com esta geração nova e com estes meios e recursos novos, se pode atacar o mesmo problema que persiste e vai persistindo? O problema da inclusão. Eu acho que o primeiro passo importante é perder o tabu de falar sobre. Pode falar até do exemplo dos lusófonos. Vamos lá. A gente precisa falar sobre o tema, né? Não dá para fingir que ele não existe, escamotear que ele não existe, porque aí a gente vai empurrando para debaixo do tapete e depois as coisas explodem de uma maneira porque as pessoas sequer foram preparadas para lidar com as diferenças. E as diferenças, elas são vistas como algo ruim, o que é um erro, né? Quando a gente não fala sobre elas. Né? Quando a gente fala, a gente humaniza o outro, o outro não é um perigo, o outro não é uma ameaça. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? Então isso precisa ser estudado na educação desde criança, isso ser falado, para que as crianças já vão crescendo, naturalizando todo esse mundo que é diverso. Né? Agora, se a gente não fala, não coloca na educação, que é importante, para de fato educar essas novas gerações, a gente vai seguir tendo esses conflitos que a gente vai e volta o tempo todo para eles. Então, não pode ter tabu e, sem dúvida nenhuma, investir na educação, seja desde o ensino infantil, isso ser tratado, isso ser estudado da maneira como deve, porque aí a gente desnaturaliza tanta coisa e constrói a alteridade com o outro, né? A gente reconhece a humanidade do outro quando a gente conhece sobre ele, quando a gente entende a história, quando a gente entende que são várias formas, possibilidades, são povos distintos, línguas distintas, visões de mundos diferentes, para a gente conseguir de fato olhar para o outro e enxergar o outro como deve ser. Mas eu acho que a educação é um caminho fundamental para que isso possa mudar para gerações futuras. Está ligada à educação, é professora, portanto fica aqui meses nas universidades americanas a falar de movimento negro, do movimento feminista, tem aqui uma obra traduzida para o inglês, não é verdade? Acha que este inverso é possível? É possível ter mais obras do inglês para o português, mais obras do português do Brasil aqui nos Estados Unidos, falando do tema que advoga? Como é que vê as portas neste sentido, maior intercâmbio? É interessante a pergunta, porque no Brasil a gente tem bastante obra do inglês para o português, bastante.
nos últimos anos, eu fiz parte de um movimento também no Brasil para a tradução de muitas autoras negras estadunidenses, como Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks. Hoje no Brasil elas estão bem populares, desde 2016 começaram a ser publicadas no Brasil. E eu fui a pessoa que mandei um e-mail para Angela Davis em 2015, nesse movimento, porque a gente queria mais mulheres, mais pessoas negras daqui sendo traduzidas, porque não eram tantas. Hoje o mercado traduz várias delas, assim. Agora, aqui nos Estados Unidos já não é tanto. Eu acho que falta essa troca aqui, da gente poder ter mais brasileiras traduzidas para o inglês. Então, o contrário acontece bastante, são autoras que têm ido muito ao Brasil, tem um público grande no Brasil, mas eu sinto falta disso, desse movimento aqui. Eu espero que mais pessoas aqui, americanas, possam construir essas pontes para que mais brasileiros consigam mostrar o seu trabalho. Porque eu consegui essa tradução, mas eu sou uma das pouquíssimas que conseguem, como mulher brasileira. Então, fica aqui o desejo de que essas pontes possam ser construídas aqui nos Estados Unidos para que, de fato, a gente possa estabelecer uma troca que seja justa, né? Levando em consideração toda a tradição que já tem dos autores americanos traduzidos no Brasil. Jamila, uma das maiores líderes do movimento pelos direitos das afro-brasileiras, escritora, filósofa e cheia, portanto, de motivação para inspirar gerações que vêm. O que é que queria deixar como marca neste seu podcast da ONU News, pela sua presença aqui nas Nações Unidas, que acredito que não vai ser a última? Bom, mais uma vez agradecer e dizer para as pessoas a importância de estabelecer pontes, né? Eu acho que já existem muros demais. A importância de quebrar esses muros, estabelecer pontes com as diversas possibilidades de ser, com diversos países, com as diversas línguas e sotaques. A importância da gente olhar para essas questões todas que a gente debateu aqui, mas de uma perspectiva transnacional, estabelecendo pontes e trazendo mais pessoas, mais países para o centro do debate. Jamila, foi um prazer. Prazer todo meu, muito obrigada. A conversa com a brasileira que está aqui uma vez mais na ONU para falar das bandeiras, portanto, que tem levantado. Portanto, a defesa dos movimentos pelas afro-brasileiras, da mulher negra no geral, mas também a questão da inclusão. Ficaram aqui os pontos, vamos refletir. Até ao próximo podcast ONU News.